Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso soberano Deus, nosso Pai amado, do nosso Senhor e Salvador Jesus e do Espírito Santo do nosso Pai. Que a graça divina esteja sobre a vida de cada um de vocês e sejam muito felizes e bem-aventurado em toda a vossa vida. Glórias ao nosso soberano Deus, nosso Pai amado, aleluias. Hoje dando continuidade em Atos, capítulo 5, diz o seguinte: Mas um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor. Sua esposa também estava a par disso, e trazendo uma certa parte, a colocou aos pés dos apóstolos. Mas Pedro disse a Ananias: Por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do valor da terra? Guardando-a, não ficava para ti, e após ser vendida, não estava em teu próprio poder? Porque concebestes esta coisa em teu coração? Tu não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e entregou o Espírito. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram estas coisas. E levantando-se os jovens, enrolaram-no e, carregando-o para fora, sepultaram-no. E houve um intervalo, como de 3 horas, e entrou sua esposa, que não sabia o acontecido. E Pedro lhe disse: Dize-me, vendeste por tanto aquela terra? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que o pusestes de acordo em tentar o Espírito do Senhor? Eis que os pés dos que sepultaram o teu marido estão à porta e carregarão a ti. E ela imediatamente caiu aos seus pés e rendeu o espírito. E, entrando os jovens, acharam-na morta e a levaram e sepultaram-na junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e sobre todos os que o ouviram estas coisas. E pelas mãos dos apóstolos muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo, e estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão. Quando aos outros nenhum homem ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima.
e muito mais crentes no Senhor. Eram acrescentados multidões de homens e de mulheres, de modo que eles levaram os enfermos para as ruas e os colocavam em catres e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, enquanto este passasse, cobrisse algum deles. Veio também uma multidão até das cidades circunvizinhas a Jerusalém, trazendo pessoas enfermas e atormentadas de espíritos imundos, e todos eram curados. Então, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que era a da seita dos saduceus, encheram-se de indignação e lançaram suas mãos nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas o anjo do Senhor abriu as portas da prisão durante a noite e conduziu-os para fora e disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Mas vindo o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todo o senado dos filhos de Israel, e enviaram à prisão para buscá-los. Mas quando os oficiais chegaram, eles não foram encontrados na prisão, e retornando informaram, dizendo: encontramos verdadeiramente a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas de pé diante das portas. Mas quando a abrimos, não encontramos nenhum homem dentro. Ora, quando o sumo sacerdote e o capitão do templo e os principais dos sacerdotes ouviram estas coisas, duvidaram deles e no que isto daria. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que colocaste na prisão está no templo, postos em pé, ensinando ao povo. Então foi o capitão com os oficiais e os trouxeram sem violência, porque eles temiam que o povo pudesse apedrejá-los. E quando os trouxeram, eles os colocaram diante do conselho, e o sumo sacerdote perguntou-lhes, dizendo: não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que enchestes Jerusalém com vossa doutrina, e intentais lançar o sangue deste homem sobre nós.